Olá, turma! Aqui é a Pro Ana Lourdes e o objetivo do vídeo é fazermos a correção da revisão. Aqueles que estão de recuperação, os conteúdos que vocês deverão estudar para recuperação serão justamente esses da revisão, então foquem nesses conteúdos. Assistam também às videoaulas que eu gravei, que estão no Classroom, né, sobre esses conteúdos, as outras atividades que nós fizemos aí ao longo do ano letivo. Então, na primeira questão, é para vocês classificarem esses números, né? Se for um racional inteiro, vocês vão colocar A. Se for um racional na forma decimal, inteiro na forma decimal, vocês colocam C. Se for um racional não inteiro, na forma de fração, B. E se for na forma decimal, D. Então, vocês percebem aqui que 3,51, ele não é inteiro, porque depois da vírgula não é zero. Então, se ele é um decimal não inteiro, vai ser D. Aqui nós já temos que depois da vírgula vir um zero, então ele é um decimal que está inteiro. Então, nesse caso, é um C. Se você pegar menos 18 e dividir por 2, ele vai dar menos 9. Então, ele é uma fração que é um racional inteiro. Então, nesse caso, é o A. Aqui, depois da vírgula, não é zero, então ele é um decimal não inteiro, letra D. Aqui também não é zero, então ele é um decimal não inteiro, letra D. Aqui, 4 dividido para 5 vai dar 0,8. Então, ele não é inteiro, ou seja, é uma fração não inteira, então é a B. Aqui também é um decimal não inteiro, letra D. Aqui já é um decimal inteiro. Se é um decimal inteiro, é letra C. E aqui também é uma fração não inteira, que vai ser a letra B. Aqui é para vocês indicarem as alternativas quais são e quais não são irracionais. Então, não tem raiz quadrada exata de 13, ela é irracional. Não tem de 99, ela é irracional. Não tem de 150, também é irracional. Agora, a raiz quadrada de 400 é 20 e de 100 é 10. Então, eles são racionais. Então, aqui no caso, não são irracionais, tá? Não são irracionais. Na terceira, nós temos várias potências com expoentes negativos. Então, vocês têm que inverter a base. Então, aqui está 4 sobre 1, vai ficar 1 sobre 4, duas vezes, porque o expoente é 2. Então, a resposta é 1 sobre 16. Aqui também eu tenho que inverter, vai ficar 1 sobre 4, 3 vezes. Então, nesse caso, a resposta vai ser 1 sobre 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Aqui é só uma vez, então 1/5. Aqui é 3 elevado a menos 3, então inverte, eu vou ficar 1/3 3 vezes, então vou ficar com 1 sobre 27. Aqui é 10 elevado a menos 2, então eu vou ficar com 1/10 vezes 1/10, que vai dar 1/100. Aqui, base negativa, expoente é par, então vai ficar positivo. 1/5 vezes 1/5, que vai dar 1 sobre 25. Aqui, 3/7, então o inverso fica 7/3, duas vezes, né? 7/3 vezes 7/3, que vai dar 49 E aqui, 3/4, aqui é menos, expoente é par, então fica mais. Então, eu fico com 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Fica mais porque o expoente é par. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então, 1 sobre 81. E nesse aqui é menos, mas o expoente é par, então vai ficar 1. O inverso de 1 é 1 mesmo. E aqui vai ficar 5 sobre 2. O outro é para escrever na notação científica. Nós vimos que escrever o número em notação científica é escrevê-lo na forma A vezes 10 elevado a N, onde nós vimos que A ele é um número que tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que 10. Então, aqui é como se a vírgula tivesse aqui, ela vai vir para cá. Então, eu fico com 5 vezes 10 elevado a 4. Aqui também ela vai vir para cá. Eu fico com 5 vezes 10 elevado a 3. Aqui seria 5 vezes 10 ao quadrado. 5 vezes 10, né? Porque aqui foi só uma casa. E aqui ele já tem vírgula, é um número
decimal. Então, já vai ser uma potência com expoente negativo. Uma casa, ó, depois da vírgula, então, menos 1. Aqui já fico com, vem para cá, ficar com 5 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui eu já fico com 5 vezes 10, a vírgula vem para cá. Então, veja que entre uma vírgula e a outra eu tenho 4 algarismos. Então, menos 4. Nesse caso aqui é para reduzir uma só potência. Eu conservo a base. Nesse caso aqui a base é raiz quadrada de 7. E vou somar os expoentes, porque é uma multiplicação. Então, 1/3 mais 1/4. Nesse caso aqui, eu tenho que achar o MMC de 3 e 4, que é 12, né? Então, eu fico com 12 mais, aqui é um mais. Então, eu tenho 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1 vez dá 4, 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu vou ficar com raiz de 7 elevado a, conservo o denominador que é 12, 7 dozeavos. Na outra, eu já tenho uma divisão, então eu conservo a raiz de 7 e subtraio 1/4, 1/3, desculpa, menos 1/4. Então, o MMC eu já sei que é 12, então eu tenho, ó, 12 menos, tá vendo? 12 dividido para 3 dá 4, 4 vezes 1 é 4, 12 dividido por 4, 3, 6, 1 é 3. Então, conserva a raiz de 7 e o denominador que é 12 e 4 tira 3 que fica 1. Nesse aqui eu tenho potência de potência, então conserva a base que é a raiz de 10. E eu vou aqui também, dá para vocês pegarem aqui essa potência com expoente fracionário e transformar só num radical. Mas ela está pedindo para usar a propriedade das potências e transformar numa só potência, então não precisa. Então aqui eu vou multiplicar 1/3 vezes 9/2, que é igual, conserva a raiz de 10. Veja que aqui dá para eu simplificar, ó, por 3 dá 1, por 3 dá 3. Então, fica 3/2. Esse aqui é para calcular e aqui eu já uso as propriedades das potências, né? Nesse caso aqui, eu já vou usar a propriedade das potências nessa sexta questão. Então, veja que aqui o índice é 2, quando não aparece é porque é 2. Então, para eu transformar em uma só raiz, eu multiplico 2 vezes 2, que dá 4. E o 2, ele está elevado a 4 também, ó, é uma potência que está elevada a 4. Então, veja que o índice e o expoente são iguais. Então, com isso, eu tenho 2, e aqui, se eu transformar numa potência com expoente fracionário, fica 4 sobre 4. Então, fica 2, porque 4 sobre 4 é 1, né? E 2 elevado a 1 é a mesma coisa de 2. É uma propriedade que fala que quando o índice é igual ao expoente, o resultado é essa base aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho 0,512 elevado a 1/3. Então, para transformar na forma de radical, eu fico com 0,512 e esse aqui de cima, ele vira o expoente, que é o expoente é 1, e esse 3, ele vira o índice. Então, eu tenho raiz cúbica de 0,512, porque o expoente 1, né, não vai influenciar em nada aí. Esse expoente aqui não precisa pôr. Então, nesse caso, eu tenho 0,8. Aqui, a mesma coisa, ó. Aqui eu transformo em fração, em potência com expoente fracionário. Então, eu tenho π, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 5. Então, vai ficar 10 sobre 5. E 10 dividido para 5 dá 2. Pronto, então, π elevado a 2. Nesse caso aqui, eu vou por partes. Então, eu tenho raiz quadrada de 27 elevado a 2 sobre 3. Então, 27 elevado a 2/3 dá para eu transformar no radical. Então, como é que vai ficar? Vai ficar... Peraí. Ele vai ficar, ó, o 2, ele vira o expoente do 27. Então, eu vou ficar com 27 ao quadrado. E esse 3, ele vira o índice. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter que 3 vezes 2 dá 6. E 27, gente, se vocês fatorarem o 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O 27 ele pode ser substituído por 3 ao cubo. Então, no lugar do 27, eu vou pôr 3 ao cubo, que está elevado ao quadrado. Veja que 3 ao cubo elevado ao quadrado vai dar 3 elevado a 6. Então, dá a mesma coisa lá de cima, ó. Eu tenho 6 e 6, então é a mesma coisa de 6 sobre 6, que vai dar 3, porque 6 dividido para 6 dá 1.
Na 7 é para vocês verem se esse par ordenado é solução do sistema. Para ele ser solução do sistema, ele tem que ser solução das duas equações. Então, vamos substituir aqui, ó. X mais y tem que dar 2. Então, x mais menos 3. Então, veja que aqui mais e menos vai dar menos, né? 5 menos 3 deu 2. Ok, ó, confere. Então, ok. Nesse aqui, vai ficar 3 vezes o valor de x, que é 5, mais 2. Peraí que deu uma travadinha aqui. Mais 2 vezes o valor de y, que é menos 3. Então, eu fico com 3 vezes 5, que dá 15, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 3, que dá 6. E 15 tira 6, eu fico com 9, também ok, deu 9. Então, nesse caso, é sim solução do sistema, tá? No oitavo é para vocês calcularem o valor numérico das expressões. Basta substituírem aí os valores. Então, o valor de A é menos 1/2, mais 3 vezes o valor de B, que é 2/3. Então, aqui dá para eu simplificar, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 1. Então, só sobrou menos 1. E aqui também dá para eu simplificar por 3 e por 3, dá 1 e dá 1. Então, só sobrou mais 2. Menos 1 mais 2 vai ficar mais 1. Na letra B, eu vou substituir o x por menos 5. Então, o que é que eu vou ter? Menos 5 ao quadrado mais 2 vezes menos 5. Menos 5 ao quadrado fica mais 25, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 15. Na letra C, o valor de x é 4, então 4 mais 2, e de y, e aqui é a mesma coisa, né? Só troca o sinal, 4 menos 2, que vai ficar 6 sobre 2, que é igual a 3. E aqui nós temos justamente a fórmula resolutiva, né, de Bhaskara, da equação segundo grau. Então, no lugar do A nós vamos pôr 2, no lugar do B menos 10, no lugar do C 2. Vamos lá. X é igual menos o valor de B, que é menos 10, mais, aqui é só o mais, raiz quadrada, veja que não aparece o menos, a gente vai fazer só com mais. B ao quadrado, então, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é 12. Sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 2. Então, x é igual, menos com menos vai dar mais, então eu fico com mais 10, mais a raiz quadrada de menos 10 ao quadrado vai dar 100. Então, eu vou ficar com 100 e 4 vezes 2, 8, 8 vezes 12. Não, é isso mesmo, né? 8 vezes 12 vai dar 96. Então, menos 96 sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, x é igual a 10 mais raiz quadrada de 4 sobre 2. Então, vai ficar 10 mais 2 dividido por 2. 10 mais 2 é 12. 12 por 2, que... Opa, esqueci do que aqui é 4. Peraí, deixa eu consertar. Ainda bem que eu percebi que não ia ficar errado. 12 por 4, que é igual a 3 também. Na 9 é para vocês corrigirem as sentenças falsas. Nesse caso aqui da A, ela tá falsa, porque deveria ser, ó, a A é falsa. Porque deveria ser o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu fico com x ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes x, que vai dar 16x mais 64. A letra B está verdadeira, né? Porque aqui eu tenho 3x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Tá certo. Agora, esse aqui também está errado, porque eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, que é 3y elevado ao quadrado, que vai dar x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6. Então, seria 6xy mais 9y ao quadrado. Então, o que está errado é esse meio aqui.
No 10 é para vocês verificarem se 5 é raiz da equação. Vocês têm que substituir que dá zero, ó. 5 ao quadrado mais 6 vezes 5. 5 ao quadrado dá 25. 6 vezes 5 dá 30. Então, aqui dá 55. Então, dessa aqui não, porque tem que dar zero. Aqui 2 vezes 5 ao quadrado menos 10 vezes 5. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2, 50. E 10 vezes 5, 50. 50 menos 50, 0. Então, é 5. Nesse aqui, o 3 vezes 5 ao quadrado menos 75. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3, 75. E 75 menos 75 igual a 0. Então, sim também. Nessa aqui eu tenho 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10 tem que dar 0. 5 ao quadrado dá 25 menos 35 mais 10, que vai dar 0. 25 mais 10 dá 35, menos 35, 0. Então, dessas três, sim. Na 11, eu tenho uma equação onde você tem o valor de A e o valor de B e vocês têm que resolver. Veja que aqui, se eu fatorar, eu tenho 5 vezes x vezes x, menos esse aqui, que é 3 vezes x. Então, qual é o fator comum que eu tenho nos dois? É o x. Coloco o x em evidência. Se eu cancelar o x aqui, o que é que sobra? 5x menos 3, que é o número que eu vou multiplicar, que é igual a 0. Então, esses dois fatores, eles são igualados a 0. Então, o primeiro x é 0, e aí eu pego o que está dentro do parênteses. 5x menos 3 igual a 0. Então, o meu segundo x vai ser, ó, 5x igual a, aqui está menos 3, passa para cá mais 3. Então, o meu segundo x vai ser 3, está aqui, e o 5 está multiplicando, ele passa dividindo, 3 quintos. Aqui é a mesma coisa, se eu fatorar, eu tenho 3 vezes y, mais 15 vezes y. O fator comum é o y, coloca ele em evidência multiplicando, cancela o y, sobra o quê? 3y mais 15 igual a 0. Então, meu primeiro y ele é igual a 0, e agora o que está dentro do parênteses, 3y mais 15 igual a 0. Então, 3y é igual, aqui está mais 15, passa para cá menos 15. Então, o meu segundo y vai ser menos 15 sobre menos 15 sobre 3, que nesse caso vai dar menos 5. Na segunda, já é uma equação que tem o valor de A e de C, então nesse caso você resolve com raiz quadrada. X ao quadrado é igual, aqui está menos 36, passa mais 36, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Então, eu tenho x1 igual a mais 6 e o x2 igual a menos 6. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 3y ao quadrado igual menos 75 mais 75. Então, y ao quadrado é igual a 75 dividido por 3. Y ao quadrado é igual a 25. Então, y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. O meu primeiro y é mais 5 e o meu segundo y é menos 5. Veja que equações desse tipo, as raízes elas são simétricas, elas são opostas, uma positiva e outra negativa. Nesse aqui era só para vocês calcularem o discriminante e saber quantas raízes tem. Então, aqui o valor de A é 2, de B é menos 11 e de C é 5. Então, delta é igual B ao quadrado, eu pego menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5. Então, delta é igual a 121 menos 40. Delta é igual a 81. Então, ela também tem duas raízes reais diferentes. Duas raízes reais diferentes. Aqui eu tenho A igual a 2, o B igual a 4 e o C igual a 4. Então, delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 4. Delta é igual a 16 menos 32. Delta é igual a menos 16. Não tem raízes reais, tá? Não tem raízes reais. Ele vai ter duas raízes, só que são raízes complexas. Elas não são raízes reais. Então, aqui o valor de A é 1, de B é menos 11 e de C é 28. Então, delta é igual a menos 11 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 28. Delta é igual a 121 menos 112.
delta é igual a 9. Então, duas raízes reais diferentes. E nesse caso, A é 1, B é menos 2 e C é 1. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. 2 ao quadrado fica 4 menos 4. Nesse caso, delta é igual a 0. Então, eu digo que tem uma raiz real. Eu falo que tem uma raiz real ou duas raízes reais iguais, tá? Reais iguais. Um ou outro tá certo. Na 14 é para vocês resolverem usando a fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo é vocês encontrarem o valor de A, que é 3, o valor de B, que é menos 7, e o valor de C, que é 4. Depois encontra o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual, o valor de B é menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 4. Então, delta é igual a 49 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Então, delta é igual a 1. Então, agora eu vou calcular o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos, qual é o valor de b? Menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, que é 3. Então, x é igual a menos com menos dá mais, ó, menos aqui dá mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 3, 6. O meu primeiro x, eu tenho 7 mais 1 sobre 6. 7 mais 1 é 8, 8 sobre 6. Aqui dá para eu dividir por 2, vai ficar 4 terços, 6 por 2, 3. O meu segundo x, eu tenho 7 menos 1 sobre 6, onde eu tenho 6 por 6, que vai dar 1. Então, 4 terços e 1. Na letra B, eu tenho A igual a 9, B igual a menos 12 e C igual a 4. Calculando delta, não vou pôr a fórmula, mas é a mesma coisa, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a 144 menos 144. Então, delta é zero. Só vai ter uma raiz. Então, basta eu fazer menos B sobre 2A. Porque raiz quadrada de zero vai ser zero. Então, x é igual a menos o valor de B, que é menos 12, sobre 2 vezes A, que é 9. Então, eu fico com menos dá mais, 12 sobre 18. Simplificando aqui por 6, eu vou ter 12 por 6 dá 12, 18 por 6 dá 3. Então, a raiz é 2 terços. Na outra eu tenho A igual a 5, B igual a 3 e C igual a 5. Então, delta, a mesma fórmula, delta vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é 5. Então, delta vai ser 9 menos 100. E 9 menos 100 vai dar menos 91. Delta negativo. Isso significa que não tem raízes reais. Então, vocês não precisam calcular o valor de x, porque ela não tem raízes reais. O 15 são problemas que nós já resolvemos. Eu vou só montar aqui para vocês e depois vocês resolvam. A metade da soma de um número, vamos supor que esse número seja x, né? Então, a metade da soma de um número com seu quadrado. Então, x mais x ao quadrado é dividido por 2, porque é metade, é igual a 210. Nesse caso aqui, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com x mais x ao quadrado é igual a 2 vezes 210, que vai dar 420. Então, eu fico com x ao quadrado mais x, aqui está mais 420, passa para cá menos 420, igual a zero. Aí vocês vão, né? O valor de A é 1, o valor de B é 1 e o valor de C é menos 420. E continua de onde nós paramos.
vai calcular o valor de delta e depois o valor de x. No B, eu tenho o quadrado de um número aumentado dos seus 3/5. 3/5 desse número é igual a 28. Veja que nesse caso eu não posso multiplicar cruzado, porque aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, nesse caso, eu tenho que achar o MMC. E o MMC aqui, nesse caso, vai ser 5, né? De 5 em 1 vai ser 5. Então, o que vocês vão fazer? 5 por 1 dá 5, 5 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Aqui dá 1 vezes 3, 3x. E aqui vai dar 5 vezes 28, 140. 5 vezes 8 aqui fica 140. Então, eu vou ficar com 5x ao quadrado, cancela os denominadores depois que vocês igualam, mais 3x menos 140 igual a zero. E aqui agora vocês fazem do mesmo jeito. O valor de A é 5, o valor de B é 3 e o valor de C menos 140. Resolva também. Acha delta e depois vocês acham o valor de x. Tá? E aí pede para vocês encontrarem justamente as raízes. Na 16, nós já temos o teorema de Pitágoras. Qual é a relação de Pitágoras? Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E eu quero saber a altura da escada, que é justamente a minha hipotenusa, que é o A. Então, x ao quadrado é igual aos catetos. Se aqui é 15, aqui também é 15, né? Os catetos é 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, 15 ao quadrado, 225. Então, x ao quadrado é igual a 54982, 289. Então, x é igual a raiz quadrada de 289, que é igual a 17, né? Então, x é 17. Na 17, eu também tenho um triângulo retângulo. E ele está falando que o portão da entrada de uma casa, o comprimento é 4 e a altura é 3. Eu quero saber a medida dessa viga aqui. Então, é a mesma relação. O x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o x ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que dá 16. 3 vezes 3, 9. X ao quadrado é igual a 25. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Aqui eu não coloco mais ou menos antes da raiz, porque é medida. E medida é positiva. Nesse outro, nós já temos o teorema de Tales, e onde a gente vai encontrar o valor de x e de y. Então, aqui eu tenho que 2 vai estar para 4, veja, ó, esses dois segmentos, da mesma forma que esses dois, da mesma forma que 5 está para x. Então, multiplicando o cruzado, eu tenho 2x igual a 4 vezes 5, que é 20. Então, x é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. E o y vai ser 2 para 10, né? Pego 2 lá em cima, 2 para 10, é a mesma coisa de 5 para y. Multiplica cruzado, onde eu tenho 2y igual a 50. Então, y é igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Eu quero saber o valor de y menos x. Então, y é 25 e x é 10. 25 menos 10, 15. Na 19, vocês respondem do mesmo jeitinho. 9 está para 3, da mesma forma que x está para 2. Multiplica cruzado, então eu tenho 3x igual a 18. E x vai ser igual a 18 dividido por 3, que dá 6. Na 20, eu já tenho uma outra, só que aqui é diferente, porque vocês têm x e y e não sabem o valor. Vocês só sabem que essa soma toda, ela dá 90 metros. Então, aqui dá 90 metros. Então, o que eu posso fazer? Essa soma toda aqui também dá 30 mais 25, dá 75. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que 30 está para x, ó, 30 vai estar para x, da mesma forma que 75 vai estar para 90. Então, x vezes 75 dá 75x, é igual a 30 vezes 90, que vai dar 2.700. Então, x é igual a 2.700 dividido por 75. X vai dar 36. Se x dá 36, y é 90 menos 36, que vai dar 54. E aqui a gente encerra. Vocês estudem, né? Aqueles que já estão aprovados, parabéns, continue se dedicando. E aqueles que têm que fazer recuperação, né?
refaçam as atividades, como eu falei, assistam novamente aos vídeos que tem aí disponibilizados no Classroom e sucesso! Um abraço para todos!